Eu escuto as pessoas falando bobagem e normalmente eu deixo elas falando sozinhas, mas quando as pessoas falam uma bobagem que me inclui, que me coloca no meio, que me coloca na reta, eu sou obrigada a me manifestar. Ultimamente as pessoas andam dizendo que os professores estão recebendo salário na pandemia sem fazer nada, sem ter trabalho nenhum. E aí, como eu sou professora e eu estou trabalhando igual um cavalo nessa pandemia, eu resolvi me manifestar, tá? Então, assim, ó, eu tenho alguns pontos que eu quero comentar com vocês, principalmente comparando o que eu tinha de serviço e de trabalho antes da pandemia com o que eu tenho agora, para que vocês vejam que a gente está trabalhando muito mais agora de forma remota do que no presencial. Eu sei que para aquelas pessoas que têm um argumento formado, talvez esse vídeo não sirva para nada. Mas mesmo assim, eu acho que a gente precisa se manifestar para não deixar as pessoas falando bobagem sem uma justificativa plausível, sabe? Então a primeira coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração é que eu adoraria que as pessoas fiscalizassem o serviço dos políticos como elas fiscalizam o serviço de um professor. Meu Deus do céu, o político, ele ganha no mínimo 4 vezes mais que um professor, e isso pode chegar até 30 vezes mais que o salário de um professor, o salário inicial, ali 20 horas de um professor de início de carreira. Vocês sabiam que um senador ou presidente da república, ele ganha bruto mais ou menos 30 mil reais por mês? E esses 30 mil reais saem do meu bolso e do teu bolso. E tu tá fiscalizando o serviço deles também? Se tu não tá, tem que começar. Porque só fiscalizar o meu serviço é muito fácil. Eu ganho 1.000 e uns quebrados por mês porque eu tenho 20 horas. Por que fiscalizam o meu serviço e não o serviço de quem ganha 30 mil reais por mês? Tá? Então a primeira coisa é essa. Aí agora eu vou começar a contar como é que funciona assim a rotina. Quando a gente estava no presencial, como é que aconteciam assim as minhas aulas, tá? Eu vou falar do meu ponto de vista, porque eu não posso falar do ponto de vista das outras pessoas, né? Eu tenho 20 horas aula e eu levava mais ou menos um meio turno para organizar as aulas da semana, porque como eu trabalho há 6 anos como professora de língua espanhola, eu já tenho a grande maioria dos materiais prontos, então é só pegar aqueles materiais, revisar, acrescentar alguma coisa que eu quero, modificar. E se eu quiser montar uma atividade nova, eu também monto muito rápido, porque a gente monta um material base, a gente chega na sala de aula, explica, faz a aula, pronto, beleza. Meio turno para montar a aula de uma semana, tá? E aí mais, né, claro, da aula na escola. Na pandemia, o que tá acontecendo? Eu levo mais ou menos, tá, 48 horas para montar 3 aulas, tá? Uma aula para o primeiro ano, uma aula para o segundo ano e uma aula para o terceiro ano, que são as turmas que eu tenho, né? Eu trabalho com ensino médio. Então eu levo 48 horas para fazer 3 aulas. Por que eu levo esse tempo todo? Porque como eu trabalho numa escola de periferia, 90% dos meus alunos não têm acesso à internet decente, eles não têm Wi-Fi. A maioria tem dados móveis e aí uma segunda maioria não tem nada. E aí os alunos precisam ir até a escola retirar os materiais impressos. Então, o que eu faço para tentar atender com qualidade esses 3 grupos de alunos? Eu faço videoaulas para os alunos que têm acesso ao Wi-Fi, e isso demanda tempo, é tempo de gravação, é tempo de preparação, é tempo de edição e é tempo para colocar os vídeos na internet, tá? Para quem nunca fez esse serviço, leva muito tempo, leva cerca de 1 hora para colocar um vídeo, 20 minutos, 30 minutos na internet, no YouTube, por exemplo. Se o vídeo for maior, ele leva mais tempo. Se a tua internet estiver ruim no dia, vai levar mais tempo, tá? Então, por exemplo, 1 hora para gravar, 1 hora para colocar na internet, mais o tempo para montar essa aula e o tempo para tudo isso ao mesmo tempo. Para editar, se precisar editar, né? Porque quem me acompanha sabe que de vez em quando tem que editar, porque aparecem uns barulhos estranhos, né? Então, eu faço as aulas gravadas, né? As videoaulas para esses alunos que têm acesso ao Wi-Fi. Eu faço um material alternativo para aqueles alunos que têm acesso a dados móveis e conseguem se comunicar conosco pelo WhatsApp, tá? Então, eles têm um acesso limitado à internet
Eu mando os materiais e existe a possibilidade de fazer explicações por áudio ou por vídeos curtos. E eu preciso fazer um terceiro material para aqueles alunos que não têm acesso à internet e que precisam ir até a escola retirar esses materiais. Aí vocês podem dizer, tá, mas tu já não disse que tu tem os materiais prontos e não sei o que, bibibi, bababó? Tenho, só que eu tenho materiais prontos para o ensino presencial. Para o ensino à distância, e eu não estou chamando o que a gente está fazendo de EAD, porque não é, a gente está fazendo um ensino à distância, um ensino remoto, sei lá o que a gente está fazendo, mas a gente está fazendo, tá? A gente está trabalhando. É muito diferente eu pegar um material pronto que está pensado para o ensino presencial e eu elaborar um material para eu trabalhar com alguém que eu não estou vendo, para uma pessoa que não vai falar comigo. Então eu preciso pegar aquele material base e adaptar ele todo. Esse material dobra de trabalho. Vocês já tentaram explicar por escrito alguma coisa que vocês poderiam explicar falando? Explicar língua estrangeira por escrito demanda muitas folhas a mais, então acabam que os arquivos que eu mando para a escola são grandes, porque eu preciso explicar tudo tintim por tintim. Então, por exemplo, se eu vou pegar uma explicação de uma conjugação verbal, eu tenho que colocar passo a passo, tu faz isso, bim, 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 mostro. Segundo, faz aquilo, bim, 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 mostro. Então, o trabalho dobra, triplica. Então, eu acho que, assim, às vezes as pessoas têm uma noção equivocada das coisas e acham que a gente não tá trabalhando. Gente, eu devo estar trabalhando o triplo do que eu trabalhava antes, porque eu preciso fazer 3 aulas para a mesma aula, para atender essas pessoas que são diferentes, que têm necessidades e condições de aprendizagem diferentes nesse momento. Seria muito fácil se eu pegasse e fizesse só o material impresso e mandasse para todo mundo. Só que isso é injusto. Se a pessoa ela tem acesso à internet, por que ela não pode ter acesso a um material decente, explicado, que é mais fácil de entender? Tá? A gurizada da faixa etária dos 14 aos 18, 19 anos, que é mais ou menos a faixa etária do ensino médio, eles aprendem melhor ouvindo e vendo do que lendo. Eles não têm nem paciência para ler. E aí, quem dirá uma explicação mais complexa? Então, a gente tem que pensar um pouquinho melhor nessas condições antes de falar e de abrir a boca para reclamar do professor. Se vocês têm algum professor na família, se vocês conhecem algum professor, vocês têm que ter noção que essa criatura está trabalhando muito mais agora. Outra coisa que é bem importante, a gente está usando material particular para elaborar essas aulas. Então, eu, professora, com o salário que eu já disse para vocês que eu ganho, tá? Eu preciso pagar um Wi-Fi de qualidade, tá? Para poder elaborar essas aulas, mandar essas aulas e estar disponível no WhatsApp para atender os alunos. Eu preciso usar os meus, né, as minhas ferramentas digitais. Eu tenho o celular, que é onde eu gravo as aulas, e eu tenho o notebook. Por que eu não gravo as aulas no notebook? Porque o meu notebook é antiquíssimo. Ele não tem capacidade para captar som com qualidade, então não tem como eu gravar aula no notebook e nem como eu fazer aula pelo Meet, pelo notebook. Eu tenho que fazer tudo pelo celular, tá? Então vocês imaginem o caos que é. Eu tenho que elaborar o material no notebook, então eu faço slides, né? E aí eu faço com algumas animações para os alunos prestarem atenção onde eu quero que eles prestem atenção, porque na sala de aula eu batia no quadro, eu gritava, eu fazia horrores, e aqui eu não posso. Então eu tenho que usar o que eu tenho disponível para mim de acordo com as ferramentas que eu tenho disponível, porque eu não tenho como agora fazer investimento num notebook, sendo que o meu funciona. Ele tem uma limitação e aí eu vou jogar com ele dentro da limitação que ele tem. Elaboro as aulas, passo para o meu celular, gravo no meu celular. E é assim que eu ando fazendo as coisas. Faço tudo no notebook e aí o que precisa ser gravado, ou reunião, ou aula online, tem que ser pelo celular, do jeito que dá para fazer pelo celular. E é horrível pelo celular, porque é muito pequeno. E aí vocês pensem na condição do aluno, que muitas vezes tem só o celular para as aulas. Como é que ele se organiza, eu não sei. Tá? Então, o sistema todo pandêmico, ele tá bem difícil para todo mundo. Isso não significa que eu ache justo voltar para o presencial com uma pandemia matando ainda 1000 pessoas por dia. Não acho justo nem sensato, tá? Eu estou reclamando porque eu ouvi pessoas falando bobagem,
Eu sou funcionária pública concursada, então eu sei que eu tenho deveres enquanto profissional, eu estou cumprindo todos eles, tá? Não atrasei nada, faço tudo, toda semana tem aula, toda semana tem atividade para os alunos, então não tem do que reclamarem. Só que, ao mesmo tempo em que eu tenho deveres, eu cobro. Eu passei num concurso, eu tenho liberdade para cobrar do governo o que de fato eles devem fazer. Então a gente precisaria ter uma estrutura decente para essas aulas online. Então tem professor usando as lajotas da cozinha como quadro, tem gente usando a geladeira como quadro, tem gente colando papel na parede e fazendo aquilo de quadro para poder fazer as aulas online. Por que essas pessoas não usam as ferramentas disponíveis que tem online? Por exemplo, aquele Google Jamboard, que é um quadro online. Eu, por exemplo, não consigo usar, porque eu só tenho celular para gravar. Então vocês entendem que é muito fácil criticar a situação dos professores sem conhecer a realidade? Se o meu notebook fosse um notebook mais moderno, eu poderia estar fazendo coisas mirabolantes, mas eu não posso. E eu não vou fazer esse investimento porque o salário que eu recebo não dá, gente, não dá, tá? Então assim, ó, vocês podem dizer, mas se passou num concurso para ganhar tão pouco, a culpa é tua porque escolheu fazer isso. Primeiro, tá? Eu me formei numa universidade pública, então eu acho que a gente, enquanto cidadão, que faz uma formação, né, que ganha conhecimento a partir de instituições públicas, a gente tem que retribuir com a comunidade, com a sociedade, nas esferas públicas também, nem que seja por um tempo limitado. Então, se tu te formou numa universidade pública, eu acho que era obrigação tua contribuir com as esferas públicas. Segundo, eu posso trabalhar onde eu quiser. E eu, como funcionária pública concursada, eu tenho o direito de exigir os meus direitos. Então, se o Estado está me pagando parcelado, se a internet sai do meu bolso, se eu não tenho recurso suficiente para fazer uma aula online decente, bom, o Estado tem que fazer alguma coisa. Nas escolas particulares, as escolas particulares estão dando uma base para os professores. Base de formação, base tecnológica, base, inclusive, de editores de vídeo, tá? E enquanto isso, a gente tem que tirar tudo do nosso bolso, ganhando menos. E ainda escutar gente falando bobagem que a gente não tá trabalhando. Outra coisa que o nosso serviço tá bem puxado é que muitos professores e a grande maioria dos meus alunos, por exemplo, tem dificuldade de saber mexer nessas ferramentas tecnológicas. Então, além do tempo que eu tenho para elaborar as aulas, para colocar as aulas na internet, para montar os materiais, eu tenho que atender os meus colegas e eu tenho que dar um suporte para os meus alunos. Sora, como é que eu faço isso? Como é que eu entro no Classroom? Como é que eu respondo uma atividade? Essa atividade, ela está cobrando avaliação ou ela não está cobrando avaliação? E a mesma coisa com os meus colegas. E também quem é professor com os colegas de vocês nas escolas de vocês. Tem professor que nunca tinha mexido com nada, porque não precisava, porque usava o quadro, porque tinha a sua metodologia. Só que a pandemia veio, deu uma rasteira em todo mundo, e aí quem sabe um pouquinho mais, que é o meu caso, eu não sou PhD em tecnologia, eu apanho. Quem me acompanha aí em Instagram sabe que eu apanho. Eu tô desde março apanhando para tudo quanto é tecnologia, tentando aprender. E aí o que eu sei e o tempo que eu gasto para aprender isso, eu vou tentando passar para os meus colegas da forma mais prática possível e mais rápido. Então eu tenho também um tempo durante a minha semana destinado a fazer tutoriais e fazer atendimento individualizado dos meus colegas e dos alunos para tentar ajudar eles a montar a melhor aula possível dentro das condições que eles têm. Então, pelo amor de Deus! Eu gostaria que as pessoas que estão falando que os professores não estão trabalhando, que elas parassem. Porque se tem uma coisa que a gente está fazendo é trabalhar. Se eu fosse colocar na ponta do lápis a quantidade de horas semanais que eu estou investindo em aula, o governo tinha que me pagar o triplo de salário. Eu não estou trabalhando 20 horas. Eu estou trabalhando bem mais. E aí, alguém repara nisso? Poucas pessoas, né, gente? Lembrei de uma outra coisa, talvez o enquadramento agora fique diferente, porque eu já tinha desligado o gravador daqui dos vídeos e aí eu voltei porque eu lembrei de uma outra coisa. Pessoal, eu tenho 20 horas, tá?
A realidade da maioria dos professores da rede pública do estado é 40 horas, e tem vários professores que têm 60 horas semanais, porque o salário, né, para dar conta de pagar os boletos de cada mês, a gente precisa trabalhar um pouco mais, ou dentro do estado ou em outros lugares, para conseguir pagar os boletos, né, que nem eu já disse. Então, por exemplo, um professor com 20 horas, tá, ele tem na base de 12 turmas, tá? E vocês façam, né, as multiplicações. Um professor com 40 horas, no mínimo 24 turmas, um professor com 60 horas, no mínimo 36 turmas, tá? Então, vocês façam as multiplicações aí conforme a carga horária que vocês quiserem. Tenho 12 turmas, tá? E aí, pensando que cada turma tem mais ou menos entre 20, 25 e 30 alunos, tirando por baixo, um professor com 20 horas tem 12 grupos de WhatsApp, um para cada turma, e tem 300 alunos que podem pedir explicações individuais no WhatsApp, tá? Então, essas explicações individuais no WhatsApp, elas também demandam um tempão. Aí vocês calculem a loucura que deve ser um professor que tem 40 horas, que tem 20 turmas de WhatsApp. Eu garanto que vocês já silenciaram ou já bloquearam o grupo da família no WhatsApp, porque vocês não dão conta da quantidade de mensagem. Vocês imaginem um WhatsApp com 12 grupos de família, com 20 grupos de família, com 30 grupos de família. Vocês não enlouqueceriam? Pois é, a gente tá ficando meio louco com o WhatsApp, porque a gente precisa atender esses alunos pelo WhatsApp, porque é o meio mais prático de comunicação. Por último, tá? Eu gostaria de deixar um raciocínio para aquelas pessoas que gostam de bater boca e de reclamar da gente, tá? Que é o seguinte: eu acho mesmo que as pessoas têm que fiscalizar os funcionários públicos. E eu, como funcionária pública, não tem problema que as pessoas me fiscalizem, desde que as pessoas falem a verdade sobre o meu serviço. Eu não estou por aí sem fazer nada e recebendo o meu enorme salário, que eu já falei pra vocês quanto é que é, tá? Não vou nem repetir pra vocês não ficarem com essa informação muito na cabeça. Mas eu gostaria que vocês também fiscalizassem níveis mais elevados dentro da escala do serviço público. Fiscalizar o executivo, que é onde eu me localizo, tá? Que são os prestadores de serviço, objetivamente, assim, para a sociedade, é muito fácil. A gente é o grupo que recebe menos. Fiscalizem o legislativo. Fiscalizem o judiciário, tá? São eles que ganham as maiores quantidades de dinheiro, e eu não sei até que ponto existe, né, essas exigências da população para essas pessoas que ganham muito mais. Eles ganham o equivalente a 15 funcionários da minha escala, 20 funcionários da minha escala, tá? Então, estamos aí, estamos aprendendo. Não estamos sem fazer nada, tá? Estamos trabalhando bastante e eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. E quem tá falando bobagem, ó, beijos!